Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre fecundação. Bem, a fecundação é um momento bem importante para as aves, né? A gente já vem falando sobre fecundação em outras espécies, tá? Bem, a fecundação nas aves, ela tem algumas particularidades. Por exemplo, a fecundação nas aves, ela tem a particularidade de poder haver a polispermia, tá? Então, o pronúcleo, vários espermatozoides podem fecundar o, o ovócito. No entanto, a cariogamia, que é a fusão dos pronúcleos, só vai acontecer com um único espermatozoide, tá certo? Então, somente um único espermatozoide vai fazer a cariogamia, tá bom? A gente também sabe que o espermatozoide das aves, das galinhas, de uma forma geral, ele pode sobreviver até 3 semanas dentro dos ductos reprodutivos femininos. Tá? Como é que souberam disso? Separaram aves machos e fêmeas e deixaram elas sem contato, tá? Mesmo assim as aves fêmeas conseguiram gerar descendentes férteis, gerar progênio. Então, isso é, isso é uma situação importante, pois indica que o espermatozoide pode sobreviver por até 3 semanas dentro do oviduto das aves. Tá? Outra situação importante que a gente tem que frisar é que a fecundação ocorre normalmente em nível de infundíbulo, tá bom? Então, o ovócito ele fica mais ou menos no nível do infundíbulo nos primeiros 15 minutos após a ovulação, tá bom? Outra característica importante que a gente deve ressaltar, que a gente já falou até um pouco, é que a determinação sexual das aves ela é diferente da dos mamíferos. Por exemplo, nos mamíferos, nós sabemos que os indivíduos heterogaméticos, que são X e Y, são os machos, são os indivíduos do sexo masculino. E os homogaméticos são do sexo feminino. Nas aves, isso é bem diferente. Nas aves, as fêmeas que são os indivíduos heterogaméticos, que são representados pela letra Z e W, enquanto que os machos são os indivíduos homogaméticos, que são representados pela letra Z e Z. Então, a gente vê uma diferença bem grande, né, com relação aos mamíferos nesse sentido. E uma outra característica importante da fecundação é que só pode haver a continuação da fase de meiose, tá? que parou na metáfase 2, se houver a fecundação. Se não houver fecundação, aquilo ali para, o ovo vai seguir como um ovo que a gente chama de ovo não galado. Tá? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as clivagens, que é um evento bem comum e um evento que a gente insiste bastante nessa área do desenvolvimento. Então, os ovos das aves, de uma forma geral, na realidade, as aves, elas têm ovos meroblásticos. A gente já conversou, desculpem, elas têm ovos telolestos. O que é que significa isso, professor? A gente já conversou sobre isso nos slides passados. São ovos que têm uma grande quantidade de vitelo. Então, a gente já sabe, a gente já tem visto que em outras espécies que a gente tem estudado a clivagem, que quando a gente tem um certo nível de vitelo, o que pode acontecer? Esse vitelo ele retarda o processo de clivagem, ele dificulta o processo de clivagem. Então, aqui, por
termos uma grande quantidade de vitelo, essa clivagem ela pode ser prejudicada em algumas partes, em alguns locais, normalmente em áreas periféricas, tá certo? Então, nós vamos observar, tá certo, que as clivagens das aves, de uma maneira geral, tá, elas são clivagens meroblásticas, tá certo? São clivagens meroblásticas. E isso significa o quê, professor? Que é meroblástica? Que ela só acontece em uma parte do ovo. Que é aonde? É nessa partezinha que a gente tá vendo. Tá vendo a figurinha que tá próximo ao B? A gente tem esse disco, a cicatrícula, tá? Esse discozinho, que é o blastoderme. A divisão, ela só vai, as divisões celulares só vão ocorrer aqui, nessa área, tá bom? Enquanto que a outra área amarela, que está um pouco achurada, ela é rica em vitelo, tá bom? Então, essa divisão, essa clivagem, ela é meroblástica, tá bom? E o fuso de segmentação, ele não consegue realmente ultrapassar o vitelo, tá bom? Então, a gente só vai ver a segmentação nesse disquinho aí. Então, é uma segmentação meroblástica discoidal. Logo, a primeira parte da clivagem, a gente vai ver o quê? Que vai haver a formação desse sulco aqui na frente. Ó. A gente está avaliando essa figura da esquerda para a direita, tá bom? Então, começando a partir da letra B, nós observamos que a gente vai ver que essa primeira clivagem vai ocorrer a nível de istmo, mais ou menos umas 3 horas após a fecundação, tá bom? Então a gente vai observar que esse suco vai haver uma segmentação dessa região aqui do disco, tá bom? Que ela vai se acentuando do centro para a periferia, como vocês estão vendo aqui, tá bom? E 20 minutos depois, a gente vai na segunda figurinha, tá? Vai haver a segunda clivagem, que é uma clivagem perpendicular, formando mais ou menos um ângulo de 90 graus. A gente não vê muito bem aqui. É uma divisão que forma um ângulo de 90 graus. E a gente vai observar esses sulcos de segmentação formando um ângulo reto, tá bom? Esses dois planos, eles atingem uma pequena parte superficial do ovo, né? Então eles são um plano de segmentação mediano. Tá? A 45 minutos após acontecer essa terceira segmentação, tá? A gente vai ver, desculpa, a segunda segmentação, a 45 minutos após a primeira segmentação, a gente vai ver a terceira segmentação, tá bom? Que vai formar planos verticais, vai formar dois planos paralelos e um plano perpendicular. Então a gente já vai ter diversas formaturas de plano, tá? E esses planos, eles não vão ocorrer simultaneamente. Isso vai ocorrer por quê? A gente vai ver isso mais na frente, mas tem a ver com a força de Köhler, enfim, com diversas situações. Mas a gente vai observar que pode aparecer 6 blastômeros e logo em seguida 8 blastômeros. Na outra figurinha que a gente está vendo, tá? A gente já vai ver uma proliferação celular bem mais intensa, tá certo? Que já leva a crer que já tenha pelo menos umas 200 células, 250 células. E a gente tem uma outra figura aqui, que é essa imagem em imunofluorescência, mostrando as características, tá? E as linhas de segmentação, tá certo? Da formação das células. Tudo bem? Então, andando um pouquinho mais, nós vamos para a quarta clivagem, que ela ainda vai ter aqueles planos verticais, tá bom? Então, a gente ainda vai ter que os 8 blastômeros agora eles vão se isolar no centro do embrião, como a gente está vendo nessa imagem aqui, ó. A gente vai ter que
esses blastômeros vão se isolar no meio. Vocês estão vendo que tem blastômeros que estão se isolando, criando como se fosse uma ilha no meio, se juntando, se unindo mais. E existem 8 blastômeros indo para a periferia. E nessa fase, ainda não podemos considerar como os blastômeros como células verdadeiramente delimitadas, porque os limites só serão estabelecidos na superfície e não em profundidade. Então, os sulcos não atravessam em profundidade o blastoderma, e sim, os blastômeros se comunicam em si por meio de camadas mais profundas do citoplasma. Tá? Então, o citoplasma, em profundidade, ainda se encontra aderido ao vitelo. Então, essa figurinha 3, aqui ó, tem a letra C aí. A primeira figurinha, a figurinha Q, 1, 2, a figurinha 3. Tá? Nessa figurinha, desculpa, na figurinha 2 é que a gente está vendo essa situação que a gente tem ainda uma adesão das células ao vitelo. Tá? Das células ao vitelo. Logo após a terceira clivagem, o que é que vai acontecer? Esse ovo, ele vai deixar o istmo, tá certo? E vai chegar no útero, tá bom? E ele vai progredir até o estágio de 256 células, tá bom? Então a gente vai ver que vão acontecer divisões muito aceleradas, muito rápidas e irregulares. A gente vai observar também que os limites, a gente vai ver blastômeros na região central, como a gente está vendo aqui na figurinha 3, tá certo? E blastômeros na região periférica. E se vocês observarem, a gente vai ver o surgimento de um desprendimento, tá? Dos blastômeros, destes blastômeros da área central do vitelo, tá bom? Então, as células do blastoderma, que absorvem a água do albúmen e secretam líquidos, e o vitelo, acabam recebendo uma quantidade, acabam estabelecendo uma cavidade, tá? Que a gente vai chamar de cavidade subgermal, que é essa área aqui, tá bom? E as células mais profundas do centro do blastoderma começam a se desprender de forma que o blastoderma fica constituído apenas por uma camada celular. Nesta zona, ela é aderida por vitelo e, portanto, apresenta-se translúcida. E a gente vai chamar ela de zona pelúcida. A zona pelúcida é a zona do blastoderma que vai formar a maior parte do embrião. A área dos blastômeros periféricos não se separam em profundidade do vitelo, o que lhe confere um aspecto mais denso, como a gente está vendo na última figurinha aí. Por essa razão, essa zona é determinada de zona opaca. E as células da região da camada mais fina, que estão nos cantos, são chamadas de células da região marginal. Como a gente vai ver nessa figurinha aqui, ó. Zona marginal. Tá bom? Temos a zona marginal aqui no cantinho, tá bom? A zona pelúcida, as células que vão caindo aqui, tá bom? E a cavidade subgermal, as células vão caindo na cavidade subgermal. A gente vai ter também outra área que é bem importante, tá certo? Que é a zona marginal posterior, tá bom? Essa zona marginal posterior, ela tá, é uma junção, né? Uma área de junção, que está entre a zona opaca e a zona pelúcida, tá bom? É uma região que tem células espessadas, tá bom? E pequenas em formas de foice. E a gente também pode chamar essas células de foice de Köhler,